Muito bem. Boa tarde. Estamos no nosso segundo dia do 26ª Semana da Matemática e agora nós vamos assistir à palestra 6, proferida pela professora Ana Tércia Monteiro Oliveira. A professora possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Matemática também pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Matemática pelo INPA. Atualmente, a professora é vice-coordenadora do curso de Matemática da UFJF e, professora, a palavra é sua. Boa tarde. Faltou dizer que eu sou mãe da Maju. Ah, sim, e mãe da Maju, muito fofa. Então eu vou desativar minha câmera para compartilhar a exposição. Eu quero agradecer o convite da comissão organizadora, a oportunidade de estar aqui e sentir o gostinho, né, de como é voltar a ter esse contato de exposição sobre assuntos da matemática. Engraçado, eu estou até tremendo. Faz tanto tempo que eu já nem sei mais como é que funciona. É a emoção do momento. Nossa, minhas mãos estão tremendo, coisa doida. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Uma tela toda azul? Isso, tá lindo. Então vamos lá. O meu assunto é dinâmica com cálculo 1. Para quem não me conhece, a professora Valéria disse, eu sou Ana Tércia, do Departamento de Matemática da UFJF. Então vamos começar com a pergunta: o que é dinâmica? Ou nos tempos atuais a gente recorre, né, ao Google, né, que é o pai da informação. E eu fiz isso. Dinâmica. A palavra dinâmica vem do grego e significa forte. É um termo relacionado ao movimento e forças aplicado originalmente a corpos e objetos. O segundo conceito de dinâmica, que eu tirei da Wikipédia, né, na verdade foi um trecho, diz que normalmente os cientistas envolvidos na dinâmica estudam como um sistema físico pode se desenvolver ou alterar ao longo do tempo. E os físicos estudam as causas dessas alterações. No nosso caso, né, no caso dos matemáticos, nós vamos estudar o movimento ao longo do tempo sem nos preocupar com as causas. Bom, mas esse movimento ele deve acontecer em algum ambiente. Esse ambiente vai ter que ser um espaço onde eu tenha a noção de distância. Então, tem que ser um espaço munido de uma distância. Existem vários espaços interessantes. Então, eu posso estudar o movimento na faixa de Möbius, na esfera, no círculo, mas o nosso interesse é estudar o movimento num ambiente mais íntimo ao cálculo 1, que são na reta ou nos subconjuntos da reta, né? Ou seja, no conjunto dos números reais ou em qualquer subconjunto dos números reais. Nesse conjunto ou subconjunto de R, eu tenho que, dado 2 pontos, eu tenho a noção de distância. A distância entre 2 pontos é o módulo da diferença entre eles. Então, eu estou interessada em analisar movimentos de pontos em cima da reta com o passar do tempo. Mas, por falar em tempo, eu vou analisar em tempo discreto. Tempo discreto quer dizer que eu vou considerar a minha contagem 1, 2, 3 unidades de tempo depois e assim sucessivamente. Mas o que dinâmica tem a ver com cálculo 1? Tem tudo a ver. Dinâmica está em tudo quanto é lugar. Então, por incrível que pareça, as nossas funções definidas num I, e para a gente daqui em diante vai ser um subconjunto da reta, definida em I com imagem contida no próprio I, isso
é uma dinâmica, mas sob que perspectiva? Da seguinte forma, se eu pego um ponto x em I, eu vou passar a enxergar o f de x, que também está em I, porque a imagem está contida em I, como sendo a posição de x no conjunto I, uma unidade de tempo depois. Eu vou dizer que f de x, que eu vou passar a representar por f2 de x, é a posição de x em I, 2 unidades de tempo depois. f de f de x, que é o f3 de x, é a posição de x em I, 3 unidades de tempo depois. E assim sucessivamente, tomando n composições de f com ela mesma e aplicando em x, eu vou considerar eu vou representar essa composição por fn de x e vou interpretá-la como a posição de x em I, n unidade de tempos depois. Bom, mas então qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da dinâmica? É determinar o comportamento da órbita de x, onde a órbita de x é essa sequência que eu estou montando. X, uma unidade de tempo depois, f de x, 2 unidades de tempo depois, f2 de x. Então, aqui eu tenho um subconjunto I na reta, e eu estou, através da f, determinando as posições de x com o passar do tempo. E eu quero saber se existe algum comportamento à medida que o tempo vai crescendo. Então, eu vou começar com uma função bem simples, né, que, na verdade, nem é dada em cálculo 1, ela é revista, né, uma revisão do ensino médio, que é a função constante. E aqui, então, a minha dinâmica vai ser no conjunto dos números reais. Então, como objeto auxiliar, eu vou usar o gráfico da função constante. F de x igual a c. Eu quero saber como se comportam as órbitas do ponto. Então, eu vou pegar um x qualquer em R e vou tentar analisar a órbita desse x. Então, eu tenho 2 casos. O primeiro caso é quando o x coincide com C. Quando o x coincide com C, C é a posição inicial. Quando eu faço f de x, como é a função constante, f de x é C. F de x é C. F de x é C, e assim sucessivamente. Então, por essa dinâmica, o ponto C é um ponto que fica ali na mesma posição com o passar do tempo. É um ponto preguiçoso, que a gente chama de ponto fixo de F. Agora, e os pontos que são diferentes de C? Se eu pego um ponto X na reta que não é C, qual seria a órbita desse ponto? Bom, a posição inicial é x. Quando eu faço f de x é c, porque é a função constante. Então, no primeiro, o meu pontinho está aqui na reta. Passado uma unidade de tempo, ele vai para a posição c. Aí, quando eu faço f do c, eu continuo no c. Faço f de novo, eu continuo no c. Então, qual é a órbita desse pontinho? Ele sai da sua posição original, x, e depois fica ali, com o passar do tempo, parado na posição C. Esse pontinho, ele não é um ponto fixo. Por quê? Porque ele estava inicialmente na posição X e depois pulou para a posição C e ali ficou. Mas ele não foi toda a vida na posição C. Então, ele é chamado de ponto eventualmente fixo, ou seja, em algum momento ele vai se fixar. Então, essa dinâmica ficou tranquila de se entender. Eu consigo, então, determinar o comportamento de todos os pontos da reta na perspectiva dessa dinâmica aqui constante. Agora, vamos analisar uma outra dinâmica, um pouco menos simples, que é a determinada pela função linear f de x igual a 2x. Novamente, eu vou fazer uso do gráfico da f para determinar a dinâmica de qualquer ponto x. Então, eu peguei um ponto x aqui positivo e vou tentar determinar a dinâmica. A dinâmica é o movimento desse ponto na reta. A reta que eu vou, o conjunto dos números reais,
eu vou observá-lo no eixo X, tá? Então, eu tenho X, a posição dele no primeiro instante eu preciso encontrar o f de x. Vou no gráfico da f, que é esse gráfico verdinho, e rebato no eixo y. Achei o f de x. Mas eu quero comparar essa posição com a posição original de x. Então, eu tenho que jogar esse f de x para o eixo x. Então, eu vou na reta y igual a x e rebato para o eixo x. Então, o f de x está aqui. Então, no tempo inicial, eu tinha posição x, uma unidade de tempo depois, eu dei uma espécie de passinho para a direita. Agora, no tempo t igual a 2, eu vou fazer f do f de x. Bato no gráfico da f, obtenho, então, o f de f, que é o f2 de x. Eu quero ver essa posição no eixo x. Então, eu rebato na reta y igual a x e jogo para o eixo x. Então, obtive a posição do ponto x 2 unidades de tempo depois. E assim sucessivamente. Vou no tempo 3, então faço f do f2, acho o f3, rebato essa posição para a reta y igual a x e jogo para o eixo x. Então, aqui, pelo desenho, eu tenho x, aí uma unidade de tempo depois eu dou um passinho para a direita, mais outra unidade de tempo, ou seja, 2 unidades de tempo depois eu estou mais à direita ainda, e assim sucessivamente. Se eu ficar fazendo esse processo, eu vou observar que para x positivo, né, o percurso de x, a órbita de x, vai se afastar da origem. Então, aí eu tenho o comportamento das órbitas. Quando x é positivo, eu estou observando que a órbita vai para mais infinito. Quando o x é negativo, eu vou deixar esse experimento para casa. É o mesmo raciocínio. Você vai usar o gráfico e a reta y igual a x, você vai perceber que a órbita vai para menos infinito. E quando x é igual a zero, qual é a órbita, a trajetória de x? Vamos lá. Se x é igual a zero, f de x, lembra que f de x é 2x, vai ser zero. F do f de x vai permanecer zero. F do f de x vai permanecer zero. E assim sucessivamente. Então, eu chego à conclusão que x igual a zero, com o passar do tempo, permanece na posição que ele está. Então, ele é um ponto fixo desse sistema dinâmico. E ele é muito mais que isso, porque ele é repulsor, porque qualquer xzinho diferente de zero, a órbita está se afastando dele, que é o que vimos aqui no caso x maior que zero e x menor que zero. Então, eu tenho zero como sendo um ponto fixo, e os pontos diferentes de zero têm suas trajetórias se afastando da origem, por isso que ele é repulsor. Então, vamos para mais um exemplo, só que o exemplo é agora com coeficiente angular negativo. Então, vamos lá. Eu pego um x e quero analisar a trajetória dele. Vou recorrer ao gráfico. O gráfico ele é só uma ferramenta auxiliar. Então, eu vou ao gráfico de f de x, acho a imagem, f de x. Eu quero jogar esse valor f de x no eixo x, para comparar com a posição original, que é x. Então, eu jogo na reta y igual a x, e rebato ao eixo x. Então, aqui está o f de x. Então, x estava nessa posição à esquerda. Uma unidade de tempo depois, ele foi passar para a direita do zero e um pouquinho mais distante de zero do que a distância de x a zero. Agora, eu vou achar o f do f de x. Jogo no gráfico, acho a imagem no eixo y, esse é o f2, rebato na reta y igual a x e jogo para o eixo x. Aqui é o f2. Olha que comportamento diferente. Eu peguei um ponto x e a órbita dele vai, uma unidade de tempo vai para a direita, 2 unidades de tempo vai para a esquerda. Se eu for achar o f3 de x,
3 unidades de tempo vai para a direita, mas um pouquinho mais longe, e assim sucessivamente. Então, com o auxílio do gráfico, eu consigo observar que se x é diferente de zero, a órbita de x, eu fiz aqui eu escrevi a órbita de x na posição inicial é x, no tempo 1, menos 3x, no tempo 2, 9x, porque eu estou multiplicando menos 3. No tempo 3, no tempo 4, menos 27x, e assim sucessivamente. Eu observo que a órbita de x está oscilando. Ora vai para uma posição negativa, ora por uma posição positiva. Mas, ao mesmo tempo, eu observo que esses pontos ao longo da órbita estão cada vez mais distantes da origem. Já o ponto x igual a zero, qual seria a órbita do ponto x igual a zero? Como a função é menos 3x, x igual a zero é o tempo inicial. F de zero é zero. F de zero é zero. F de zero é zero. E assim sucessivamente. Eu chego à conclusão que x igual a zero é um ponto preguiçoso. Por essa dinâmica, ele fica parado ali, naquela posição. E ele é um ponto repulsor, porque apesar dos pontos diferentes de zero oscilarem para a direção positiva e negativa, eles estão cada vez mais distantes da origem com o passar do tempo. Bom, continuo na minha análise, né? Porque na matemática a gente tem que fazer experimentos e experimentos para depois chegar a conclusões. Então, agora eu estou aqui com a minha função f de x, minha dinâmica, f de x igual a meio vezes x. Então, eu vou mais uma vez fazer essa análise de como funciona a dinâmica, a órbita de um ponto, segundo essa dinâmica. Então, peguei um ponto x qualquer aqui na reta, vou rebater no gráfico, que é meio x, acho a imagem, mas eu quero comparar essa posição do x no tempo 1 lá no eixo x, então jogo na reta y igual a x e rebato para o eixo x. Então, essa é a posição do x, uma unidade de tempo depois. Vou agora fazer de novo, achar o f do f de x, acho a imagem, que é o f2 de x, jogo na reta y igual a x, rebato para o eixo x e encontro assim a posição do x 2 unidades de tempo depois. E assim sucessivamente. O que eu observo é que eu comecei na posição inicial x e observo que com o passar do tempo, a posição de x a órbita de x vai se aproximando da origem. Um comportamento diferente das duas dinâmicas que eu vi anteriormente. Elas iam se afastando. Né? Que diferença há, né, para ter esse comportamento? Aí eu chego, então, às minhas conclusões, que nesse caso aqui, né, da minha dinâmica f de x igual a 1 meio de x, eu consigo concluir que quando x é maior do que zero, a órbita de x vai para zero. Se eu fizer o mesmo experimento, quando x é menor que zero, a órbita de x também vai para zero, mas ela vem caminhando pela esquerda. Vocês podem testar em casa. E quando x é igual a zero? É o mesmo. X igual a zero, quem é f de x? É meio vezes zero, que é zero. Quem é f do f de x? Permanece zero. Então, eu chego, e assim sucessivamente, eu chego à conclusão que zero também é um ponto fixo dessa dinâmica. Porém, como todos os outros pontos diferentes de zero têm suas órbitas aproximando do zero, eu chego à conclusão que aqui o zero já é um ponto mais carismático, ele é um ponto fixo atrator. Então, generalizando, analisamos aqui 3 exemplos, eu consigo chegar a conclusões.
né? Quando a dinâmica é da forma f de x é igual a vezes x igual a zero é ponto fixo de f. Só que, quando esse coeficiente angular tem módulo maior do que 1, ele é um ponto fixo repulsor. No nosso primeiro caso lá, o A era maior que zero, era 2x, A era 2. O que acontecia com a órbita? As órbitas iam para mais infinito. Se x fosse positivo, que foi o que eu exemplifiquei, e se x é negativo, como eu deixei para casa para vocês testarem, a órbita vai para menos infinito. Se A for menor que zero, que foi o meu segundo exemplo que eu testei, que era f de x igual a menos 3x, eu tinha o quê? Que a órbita se alternava, ora estava na semi-reta positiva, ora estava na semi-reta negativa. A órbita alternava entre valores positivos e negativos, porém, estava se afastando de x. E no meu último exemplo, que foi o caso de f de x é igual a 1 meio vezes x, se encaixa no caso em que módulo de A é menor que 1. Nesse caso, x é um ponto fixo atrator. E se A for positivo, que foi o exemplo que eu vi anteriormente, a órbita de qualquer x tende a zero. Se A for negativo, vocês vão testar em casa, podem analisar a dinâmica de f de x igual a menos meio vezes x. A órbita vai tender a zero, mas ela vai oscilar entre valores positivos e negativos. Bom, avançando um pouquinho mais, vamos estudar o ideal seria a gente seguir o estudo na análise de uma dinâmica um pouquinho mais avançada, né? Eu estava estudando o caso linear, agora o natural seria recorrer ao caso afim. E para isso eu utilizaria como ferramenta auxiliar o gráfico da função e a reta y igual a x. Um primeiro passo a me perguntar seriam sobre os pontos fixos dessa dinâmica. E para isso eu teria que resolver a equação f de x igual a x. Quando eu resolvo essa equação, eu chego à conclusão que o ponto fixo tem a cara menos b sobre a menos 1. Então, esse ponto fixo, ele só faz sentido ele existir se A for diferente de 1. Beleza? Bom, então, quando A é diferente de 1, eu tenho ponto fixo. E quando A é igual a 1? Como seria a dinâmica de x mais 3, por exemplo? Para começo de conversa, tem algum ponto fixo, um ponto preguiçoso? Então, lembrando que ponto fixo são aqueles tal que f de p é igual a p, são soluções dessa equação. Eu pergunto para vocês, como você encontraria pontos fixos de f sem fazer contas? Pensa aí. Pensou? Se você pensou que é recorrendo aos gráficos, você tem toda a razão. Os pontos fixos de f são determinados pela interseção do gráfico de f com a reta y igual a x. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma dinâmica, cujo gráfico tem esse formato aqui triangular, é uma tendinha, se chama até função tenda, e peguei a reta y igual a x. Essa é uma dinâmica que, apesar do desenho não estar detalhada, ela é uma função do intervalo 0,1 com imagem no intervalo 0,1. E aí, olhando para essa dinâmica, traçando a reta y igual a x, a interseção dessa reta com o gráfico de f me dá 2 pontos, cujas coordenadas x desses pontos vão me determinar os pontos fixos de f. Bom, então aqui, voltando à nossa análise, no caso das funções afins, é natural, então, tá batendo com o que a gente conhece da teoria, que quando A é igual a 1, eu não vou ter pontos fixos, porque a função x mais b tem o mesmo coeficiente angular que a função y igual a x. Então, elas são paralelas, então nunca vão intersectar a reta y igual a x e, portanto, não teriam pontos fixos. Mas o que não me impede de fazer aquela análise gráfica, pegar um pontinho, rebater no gráfico,
jogar para a reta y igual a x, jogar para o eixo x e analisar as órbitas. Bom, vou me estender. Chega de ponto fixo, podemos avançar mais um pouquinho. Então, vou estender o conceito de ponto fixo e vou definir o que é um ponto periódico. Né? Ponto periódico de uma dinâmica F, eu digo que P é um ponto periódico de período K, primeiro, se FK de P é igual a P. Lembra que FK é F composta por F, composta por F, composta por F, K vezes. Além disso, FI de P tem que ser diferente de P para I menor do que K. Dinamicamente, o que isso significa? Isso significa que o que é um ponto periódico? Ele sai de sua posição inicial, vai ficar passeando e quando chega em K unidade de tempo, ele volta para a posição original. É isso que essas duas expressões estão me dando. A princípio, para determinar um ponto periódico, eu tenho que resolver, de período K, eu tenho que resolver essa equação, FK de P igual a P, e tenho que resolver K menos 1 em equações aqui, que é o correspondente a resolver K menos 1 equações. Né? Então, eu tenho que resolver K equações. São muitas equações. Para quem gosta de uma abordagem mais geométrica, recorreria aos gráficos das funções, porque reparem que aqui eu estou olhando para o gráfico de FK. Na verdade, um ponto periódico de período K, ele é um ponto fixo da função FK, que é F composta por F, composta por F, composta por F K vezes. E ele não é ponto fixo das funções FI com I menor que K. Então, eu posso analisar também K gráficos. O gráfico de F2, de F3, de FK-1 e de FK. E ver em que momento esses gráficos se intersectam com a reta Y. Se intersectam com a reta Y igual a X. Então, aqui, por exemplo, na minha função tenda, eu já tinha demarcado os pontos fixos, né? Peguei o gráfico e intersectei com a reta y igual a x. Quando eu faço F2 da minha função tenda, né, eu tenho aqui o gráfico de F2, pego a reta y igual a x e vejo os pontos de interseção. Quem são os pontos periódicos de período 2? São aqueles que não são os de período 1. Eu descarto os pretinhos e fico apenas com os verdinhos. E faço a projeção no eixo x. Então, P1 e P2 aqui no caso são os pontos periódicos de período 2. Se eu quero encontrar os pontos periódicos de período 3, eu vou encontrar o gráfico de F3 e vou fazer o mesmo raciocínio, ver a interseção desse gráfico com a reta y igual a x e descartar dessa interseção os pontos fixos e os pontos periódicos de período 2. Bom, isso seria exaustivo, né? Ficar fazendo gráficos de F, F composta por F, F composta por F, e assim sucessivamente. Haja gráfico. Porém, os teoremas estão aí para isso, né? Para ajudar a gente. E um clássico que é apresentado a vocês no curso de cálculo 1 é o teorema do valor intermediário. Para quem está enferrujado, lembremos que o teorema do valor intermediário trata de uma função contínua definida no intervalo fechado AB, que diz o seguinte: se eu tenho um número entre f de A e f de B, então esse número é imagem de alguém, de algum pontinho que está entre A e B. É isso que diz o teorema do valor intermediário. Esse teorema, que aparentemente é inocente, né, não faz mal a ninguém, ele é capaz de nos dar resultados interessantes, como, por exemplo, o teorema do ponto fixo. Como consequência do teorema do valor intermediário, a gente consegue provar o teorema do ponto fixo, que diz que eu tenho uma função contínua definida no intervalo fechado, uma dinâmica no intervalo fechado 0, 1, então essa dinâmica tem um ponto fixo. Né? Eu fiz a prova, mas eu não vou falar sobre ela aqui,
mas a prova usa o teorema do valor intermediário na função, eu vou definir a função f de x igual a g de x menos x. Quem tiver interessado, é só entrar em contato comigo que eu explico com todo prazer. Então, esse é um teorema que já me garante, olha, se a função é contínua no intervalo 0, 1, tem ponto fixo. Né? Não preciso me preocupar em fazer o gráfico e intersectar com a reta y igual a x. Mas e pontos periódicos? Existem teoremas que tratam da existência de pontos periódicos? Existem. E um deles é de Sarkovsky, que é um matemático ucraniano, que em 1964 estabeleceu uma relação de ordem no conjunto dos números naturais. Que relação de ordem? Bom, a ordem usual que a gente está acostumado é 1, depois do 1 vem o 2, maior que o 2 é o 3, maior que o 3 é o 4 e assim sucessivamente. Sarkovsky, como bom ucraniano que era, ele resolveu estabelecer uma relação de ordem diferente. Ele não tinha nada para fazer, então ele resolveu, né, criar uma nova relação de ordem. E a relação é da seguinte forma. Ele montou uma tabela com infinitas colunas e infinitas linhas. Na primeira linha dessa tabela, eu vou ter os números ímpares respeitando a ordem natural. 3, 5, 7, 9, né? Da esquerda para a direita. Na segunda linha dessa tabela, eu vou ter cada número ímpar multiplicado por 2, como vocês podem observar. Na terceira linha, cada número ímpar multiplicado por 2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Eu vou multiplicando os números ímpares por potências de 2. Mas essa tabela é, digamos assim, infinita. E na última linha dessa tabela, é estranho falar de última linha quando você tem infinitas linhas. Mas, enfim, na última linha dessa tabela, eu tenho só as potências de 2. Então, se eu for olhar da última coluna para a primeira, aqui é 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e assim sucessivamente. Bom, mas que ordem é essa em Sarkovsky? A ordem é a seguinte. Se dois números estão na mesma linha, o maior é aquele que tiver mais à esquerda. Então, por exemplo, entre 7 e 11, o maior é o 7. Entre 7 vezes 2 ao quadrado e 9 vezes 2 ao quadrado, o maior é 7 vezes 2 ao quadrado. Além disso, se dois números estiverem em linhas diferentes, eu vou dizer que o maior é aquele que tiver mais em cima. Então, de acordo com essa ordem de Sarkovsky, o maior número é o número 3. Né? Tendo estipulado essa ordem, Sarkovsky contribuiu com o seguinte teorema. Se eu tenho uma função contínua, uma dinâmica no intervalo AB, então se f tem ponto periódico de período m, então f tem ponto periódico de período k para todo k menor que m, segundo a ordem de Sarkovsky. Isso quer dizer que, se f tem ponto periódico de período 9, então f vai ter ponto periódico de período qualquer menor que 9, segundo essa ordem. É só eu pegar minha tabela e ir para a esquerda de 9 e abaixo de 9. Em particular, vai ter um ponto fixo também. Então, aqui, como 3 é, por exemplo, se f tem ponto periódico de período 5, pelo teorema de Sarkovsky, f tem ponto periódico de período 9, f tem ponto periódico de período 7 vezes 2 elevado à quarta, e assim sucessivamente. Então, como o maior dos números para Sarkovsky é 3, se f tem ponto periódico de período 3, então f tem ponto periódico de qualquer período. Em 1975, Lee e York, né, como não tinha internet naquela época, Sarkovsky não tinha Zap, nem Lee nem York, então Lee e York, eles provaram um caso particular do teorema de Sarkovsky, que diz que se eu tenho uma função contínua de período 3, então essa dinâmica tem pontos periódicos de qualquer período. Esse resultado é consequência do teorema de Sarkovsky. Mas Lee e York deram uma demonstração independente daquela dada por Sarkovsky.
Quem quiser ver essa demonstração pode entrar na página do Prof. Mate e procurar a dissertação de mestrado da aluna Bianca Paixão. Lá ela faz a demonstração do teorema de Lior. Bom, mas qual é o ponto-chave nesse teorema? O que é importante, que a gente sempre fala no cálculo 1, continuidade é importante. É importante porque, vou dar um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui de uma função f, o gráfico de f é esse segmento vermelhinho e esse segmento vermelhinho. Então, no intervalo de 0 a 2 é a reta x mais 1. No intervalo de 2 a 3 é a reta x menos 2. Essa é uma dinâmica do intervalo 0,3 no intervalo 0,3. Observe que o gráfico de f não corta a reta y igual a x. Isso significa que a minha função não tem pontos fixos. O gráfico da minha f2 também não corta a reta y igual a x. Isso significa que a minha função não tem ponto periódico de período 2. Porém, o gráfico de f3 intersecta a reta y igual a x em todos os pontos. Então, a minha função tem ponto periódico de período 3. Ué, Ana, mas se tem ponto periódico de período 3, tem ponto periódico de qualquer período. Mas aqui eu não tenho de 2 nem ponto fixo. Mas é porque a minha função não é contínua. Eu tenho um salto aqui. Ó. Por isso que não está funcionando o resultado concluído pelo Liork. Porque o teorema de Liork ou Sarkovsky, eles partem do princípio que eu estou numa dinâmica contínua. Bom, tendo analisado algumas condições de como verificar se um sistema dinâmico tem ponto fixo ou periódico, o próximo passo, o natural, é estudar como funciona a dinâmica perto desses pontos fixos ou periódicos, que foi o que a gente fez no início. Eu pegava um x e via se ele estava se aproximando ou se afastando da origem. Bom, e aí segue o seguinte resultado, né, que eu não vou provar, mas eu vou mencionar. Quem quiser ver a demonstração desse resultado, pode olhar a dissertação do Prof. Mate, da aluna Viviane Oliveira. Lá ela tem a demonstração desse resultado. Então, esse resultado diz o seguinte, olha, eu tenho uma dinâmica num conjunto I, só que essa dinâmica, ela é uma função derivável e a função derivada dela é contínua. E eu tenho um ponto fixo, e eu sei que o módulo da derivada da f nesse ponto fixo é menor que 1. Então, eu concluo que vai ter um intervalinho desse ponto, onde todo mundo nesse intervalinho, sua órbita vai se aproximar de P. Ou seja, nesse caso, P vai ser um ponto fixo atrator. Então, aqui, esse resultado, ele está te dando a seguinte informação. Olha, dependendo da derivada da função no ponto, se o módulo da derivada é menor que 1, o meu ponto fixo é atrator. É isso que ele está dizendo. E isso se aplica ao nosso exemplo f de x igual a meio vezes x. A derivada de 1 meio vezes x é 1 meio. E o módulo de 1 meio é menor que 1. E aí a gente viu lá que o zero era um ponto fixo atrator. Bom, agora, por que esse resultado é verdadeiro? Como é que eu posso, digamos assim, intuitivamente aceitar isso aí? Bom, aqui eu peguei um exemplo. A minha dinâmica é a minha f, cujo gráfico é esse pedaço de parábola vermelhinho. Isso aqui é uma dinâmica que vai do conjunto do intervalo 0,1 e a imagem está contida no intervalo 0,1. Então, posso olhar para f de 0,1 e 0,1. Quando eu pego a reta y igual a x e intersecto com o gráfico da minha função, eu encontro 2 pontos fixos. Beleza? Vou olhar para esse ponto fixo aqui. Eu peguei esse ponto fixo e tracei a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto fixo. Nós aprendemos lá no cálculo 1 que o coeficiente angular
que o coeficiente angular dessa reta tangente é a derivada. Em particular aqui, o coeficiente angular é menos meio. Então, a derivada da minha função nesse ponto é menos meio e, portanto, tem módulo menor que 1. Bom, então, a gente aprende lá no cálculo 1 que localmente, nessa regiãozinha aqui onde está o cursor do meu mouse, localmente, o gráfico da minha f, ele está bem próximo do gráfico dessa minha reta tangente. Aí, o que, que eu faço? Eu jogo o gráfico dessa minha reta tangente, eu translado ele para a origem. Então, eu tenho o gráfico da função h de x menos meio x. Só que eu sei qual é o comportamento dos pontos próximos do ponto fixo dessa h. Eu sei que esse ponto fixo aqui é um ponto atrator. E a órbita vai se aproximando do ponto fixo dessa H, as órbitas, para x diferente de zero. Então, eu jogo essa informação para essa retinha aqui. Então, pontinhos próximos ao ponto fixo têm sua órbita se aproximando do ponto fixo. Similarmente ao que acontece na dada. Então, se isso acontece com a reta tangente, como f tem seu gráfico bem próximo do gráfico da reta tangente, a dinâmica da f é semelhante à dinâmica da reta tangente quando eu estou próximo ao ponto fixo. Essa é a ideia intuitiva. Ana, tá tudo bem? Pessoal, vamos aguardar uns minutinhos que a Ana deve estar retornando. Confirma, por favor, se chegou o link de presença para vocês. Obrigada, tá? Esse é a emoção, né, da gente trabalhar online.
Eu enviei uma mensagem para a Ana aqui para ver se ela percebeu que ela caiu, né? Ela falou que a câmera estava desligada. Hoje o dia está com. Agora à tarde está com muitas emoções, né? E o tempo aqui está bem feio. Talvez tenha dado problema na internet mesmo. Pode ser. Ela me mandou um oi aqui. Só um minuto. Acho que a Ana tá voltando. Acho que a Ana voltou. Apareceu como se ela tivesse voltado. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Caiu? caiu. Caiu. Caiu aonde? Em que parte? Nossa, eu falei tudo. Eu falei com a Valéria, eu vou enviar uma mensagem, porque ela pode estar falando. Gente, isso é muito doido, mas tudo bem. Onde é que eu parei? Ana, tem como aumentar um pouquinho o seu som? Tá me escutando? Melhor. Uhum. Onde é que eu parei? Rafaela, ajuda, por favor. Porque eu estou na outra sala Rafaela? também. Estão me escutando? Sim. Onde eu parei? Vocês lembram? Vocês lembram? Alô? Tem que. Coloca a sua apresentação de novo, Ana. Tá bom, coloco. Ai, meu Deus. A gente imaginou que você estava totalmente emocionada, Nossa, animada. não, eu apertei o play e foi assim, sabe? Como você pode observar, minha página está tendo obrigada. Deixa eu ver. C31. Acho que você já estava no final mesmo. Foi no final, né? Ai, menos mal. Foi. Nossa, me empolguei tanto. Volta um Agora pouquinho, vamos Ana, na por favor. 33. Página 33, peraí. Aqui eu falei, né? Constantes. Clica lá. Clica na página, por favor. Clica na página 33. Peraí, página 33. Aqui a página 33. Sim, você falou da descontinuidade. Acho que ela chegou na 34, que ela morreu ali no gráfico. Aqui eu falei isso. Falou. O problema é que. Então eu estou aqui. Eu acho que você até já passou dessa, porque você falou que o teorema não funciona aí porque F é descontínua. Então. Aí eu parei aí, então, né? Eu acho que já foi para o slide 4, 34. Então, aí aqui fala. Aí eu falei de derivada? Coloca o slide 34, por favor. Eu já estou no. Não, 34? Não, você está no 33. Isso. Eu 34. acho que você estava no outro mesmo. Isso, você deu a conclusão falando sobre a derivada. Olha, eu passei por. A derivada é esse aqui, ó. Falei disso? 34. Clica aí. Você está no 33 ainda. É esse? Clica em cima do 34, próximo. Ana, por favor. Quando chegar, vocês me falam, que eu não consigo ver. Aí depois vem o fim. Não, clica no próximo. A gente está vendo o 33. Então, no 33, no meu, ó, 33. Depois vocês editam esse vídeo, né, gente? 33, esse é o 33, da continuidade. Isso, próximo. 34 é esse aqui, que eu faço o gráfico de F2. Acho que o 36 ela passou. O 37. Próximo, vai para a Sandra. 36 é esse, da derivada. Você falou. Falou.
37 é o gráfico que eu estou Aí, para mim, acho que caiu Isso. quando estava aí, falando da Caiu derivada, do falando coeficiente nesse. angular. Tá joia, então. Então, eu vou, para explicar, eu vou falar, começar do 36, tá? Opa, peraí. 36. Nossa, eu estava tão empolgada. Continua! Ai, ai. Vamos lá, então. Então, a gente viu condições para determinar pontos fixos e pontos periódicos. Aí, no natural, é a gente tentar analisar a dinâmica nas proximidades desses pontos. Então, a gente tem o resultado que diz que se f é uma função derivável e a derivada é contínua, e eu tenho um ponto fixo, cuja derivada nesse ponto tem módulo menor que 1, então existe um intervalinho contendo esse ponto, de forma que todo x nesse intervalinho tem sua órbita se aproximando do P. Então, P é um ponto fixo atrator. Quem quiser ver a demonstração desse resultado, está na dissertação do Prof. Mate da aluna Viviane Oliveira. Bom, mas por que esse resultado faz sentido? Aí eu trouxe um esboço para vocês terem uma ideia. Aqui eu estou com uma dinâmica do intervalo 0,1, no intervalo 0,1, e eu peguei, a minha dinâmica é determinada por esse gráfico dessa função f, gráfico vermelhinho. Eu pego a reta y igual a x e determino os pontos fixos. Aí eu observo, eu peguei a reta tangente ao gráfico de f, nesse pontinho aqui, que me dá o ponto fixo. E aí o coeficiente angular dessa reta é menos meio. Né? Essa reta é dada pela equação g de y é igual a menos meio x mais 9 décimos. Então, como o coeficiente angular é menos meio, então a derivada nesse ponto é menos meio. E tem módulo menor que 1. Desculpa, Ana, mas para a gente, seu slide está travado. Hoje é o dia da emoção. Não, mas eu ainda não andei com slide, não. Ah, então tá bom, tá ótimo. Eu tô falando só do gráfico mesmo. Tá certo? Então, para entender a dinâmica da F, a gente aprende lá no cálculo 1 que numa região próxima ao meu ponto, o comportamento, o gráfico de F se aproxima ao gráfico da reta tangente. Então, entender a dinâmica próxima ao ponto fixo é o mesmo que entender a dinâmica na reta tangente próxima a esse ponto. Mas para entender a dinâmica na reta tangente, eu posso pegar essa reta tangente, transladar para a origem e tentar entender a dinâmica na equação linear próxima à origem. Como essa equação linear é uma equação com coeficiente angular menor que 1, a gente já viu que esse ponto aqui, então, ponto fixo seria um ponto atrator. Por isso que esse ponto fixo em 0,6 vai ser um ponto atrator, segundo a dinâmica da reta tangente. E, consequentemente, será um ponto atrator segundo a dinâmica da F. Um outro resultado que fala também da derivada, a pergunta é, e se o módulo da derivada for maior que 1? Se o módulo da derivada for maior do que 1, a gente tem o quê? Existe um intervalinho nesse ponto, centrado em P, contendo ponto, tal que todo x nesse intervalinho satisfaz a seguinte desigualdade. A distância de x até o ponto fixo é menor que a distância da posição de x, uma unidade de tempo depois, ao ponto fixo. Isso significa que a posição de x, uma unidade de tempo depois, está se afastando de P. Então, eu não consigo, a partir de um certo instante, tender a P. Então, a órbita não vai se aproximar de P, e P vai ser um ponto repulsor. Novamente, para entender por que esse resultado
é verdadeiro, intuitivamente eu posso recorrer ao gráfico. Eu pego o gráfico de f, essa é a reta y igual a x, o meu ponto fixo é a origem, peguei a minha reta tangente, que é dada por y igual a 2,5x, como o coeficiente angular é maior que 1, a minha origem para essa reta tangente é um ponto fixo repulsor. Como localmente a minha reta tangente tem um comportamento similar ao gráfico de f, a origem vai ser um ponto fixo repulsor também para f. Então, essa é uma explicação assim, intuitiva de por que a derivada maior do que 1, avaliada no ponto fixo, significa que ele vai ser repulsor. Então, fica o meu recado. Quem quiser, vem conhecer um pouco mais sobre sistemas dinâmicos. No departamento de matemática, tem eu, professora Laura, professora Sara, professor José Barbosa, professor Reginaldo Braz, professor Regis Castilho, professor Rogério Casagrande. Professora Valéria também. Acredito que me veio aqui na memória que são as pessoas que curtem um pouquinho de dinâmica. Acredito que deve ter mais gente que eu esqueci de colocar o nome. Eu coloquei assim o nome desses professores que fazem parte do seminário que eu estou participando. Os seus slides não estavam passando? E está agora onde? Está no 36 ainda. Eu acho que é pela forma que foi aberta. Mas tudo bem. Você falou tudinho. Ah, não, peraí. Eu tenho que Enquanto fazer a Ana vai passar os slides, para quem gostou da palestra de dinâmica, nós temos um vídeo pôster que é da Tainara, que é sobre esse teorema. Fala o nome, por favor, Ana. Teorema de Sarkovsky. Isso. Porque como eu não estou olhando o nome aqui, eu não vou conseguir lembrar. Olha só, Ana, nós temos, você vai passar aí o slide, nós temos a pergunta do Gustavo. Ele gostaria de saber onde encontrar a demonstração do teorema de Sarkovsky. Eu peço que você coloque no chat para a gente o nome das alunas do Profimate que fizeram esse trabalho. Ah, tá. Vou colocar aqui agora, peraí. E a Rafaela pergunta o que você recomenda para um primeiro estudo em sistema dinâmico. Eu recomendo, deixa eu ver, para um primeiro estudo. Deixa eu lembrar aqui um livro legal. Eu estou pensando e digitando ao mesmo tempo. Tem o livro do Barreira, que é um professor do Rio Grande do Sul. É um livro mais básico, que acho interessante, mas se quiser eu posso mandar por e-mail para o aluno que quiser. Eu posso fazer o seguinte, vou deixar meu e-mail aqui. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com você. Isso, aí eu mando o livro. É ice.br ou tem Edu, tem o FJF? Não, né? ice.ufjf.br. E o nome das alunas é Bianca Paixão e Viviane Oliveira. O que o Gustavo perguntou mesmo? Eu esqueci. Ele tinha perguntado aonde é que podia encontrar a demonstração do teorema de Sarkovsky. Então, Gustavo, me manda um e-mail que eu te mando a demonstração, um artiguinho com a demonstração. Se eu não me engano, o vídeo pôster da Tainara é com a demonstração do teorema, tá? É uma demonstração. Beleza. Eu só queria, é porque eu não falei, né? Não mencionei, porque vocês não estão vendo meu slide, né? Então. Agora estamos. Agora estamos. Não, é porque, nossa, eu preparei tanto essa parte aqui, pô, essa dinâmica do slide, eu não sei se vai dar certo, peraí. Minha propaganda, venha conhecer um pouco mais de sistemas dinâmicos. Está aqui a propaganda. Está nesse slide, Ana. Estou nesse slide, né?
Aqui Isso. tem alguns. Essa é a propaganda. Ah, tá. Tem alguns colegas que trabalham com isso, o nome de alguns. Esses são os do seminário. Mas eu também sei que a professora Valéria também é chegada aos sistemas dinâmicos. Sei que a professora Lucy também é chegada, a professora Edward e o professor Kennedy. Então, o que não falta é... Ah, a professora Tatiana também tem um passado na dinâmica. Não, gostar eu gosto. Eu tenho vontade de estudar o que você estuda, da palestra da Lucy. Mas a questão é que eu preciso me concentrar, né? Tá certo. Adorei, gente. Pessoal, muito obrigada. A Vamos tirar gente vai foto. tirar uma foto, né? Vamos tirar Rafaela, me nossa foto. ajude, por favor. Também cortei o cabelo. Eu também, ó. Isso aí. Vai todo mundo chegar com um pouco de cabelo ano que vem. A Lucy. Vamos lá, então. Eu não cortei o meu. Mas ainda dá tempo. Ótimo. Lucy, você que é profissional também, nos ajude com os prints, por favor. Tô tentando aqui, mas o pessoal tá com a câmera fechada. Tá faltando umas pessoas. Aqui só tá aparecendo 5 pessoas. Cadê a Letícia? Cadê o Carmen Lúcia, Viviane e Noêmia? O pessoal tinha falado que estava com... Eu tô aqui. Peraí que eu vou ligar, que eu tava assistindo aula ao mesmo tempo. Mas peraí. Tá super em alta, tira foto de pijama. Bom, aí abriu a Letícia, quem mais? Não tem mais ninguém aqui com a câmera aberta? Ô, Renan, abre aí. Gustavo, por favor. Professora, Eu quero revelar para botar no porta-retrato. Deus, a senhora vai revelar eu de pijama com cabelo Tá descabelado? ótimo. Nossa, que beleza. Então tá Ninguém bom. vai mais abrir? Então, ó, olha aí, gente, olha para frente. Ó, o Gustavo abriu. Olha aí, Tati, tá bom. Vou olhar. Não sei por que os homens falam de estar de pijama. É sempre uma camiseta. Né? Aí a senhora tem toda a razão. Aqui, muito obrigada, Ana. Pessoal, Obrigada. vamos para a palestra do Rafael? Isso. Obrigado, gente. Muito obrigada. Saudades, gente, obrigada, saudades, Ana. pessoal, saudades. Também. Gente, tá gravando ainda. Ok.